Agora já é. Eu boto um pi na hora. E ali eu fiquei surpresa com um monte de coisa que eu fiquei sabendo, sabe? O assunto mudou, a pauta do assunto mudou. Não era mais em relação à situação que tinha acontecido. Ali eu fiquei sabendo. E aí, quando eu falei, então eu vou sair da igreja, e eu vi a minha amiga fazendo assim, ué, sabe? Aquilo ali me impressionou demais. Eu me senti sufocada, eu me senti impressionada. E eles perguntando, ele realmente falou isso contigo? Eu falei, falou. Ele realmente falou isso pra mim, eu confirmando, ele realmente falou. Falou pra mim e tal, não sei o quê. Inclusive, eu tinha visto no celular dele umas fotos estranhas. E eu comentei com ele, ele falou, devia ser uns amigos meus que batiam foto no meu celular, zoando, não sei o quê. Ok, eu comentei isso também com ela. E aquilo foi também comentado com o pastor. E eu falei, eu só não vou fazer isso, eu não vou. A pessoa falou que tem medo da família saber, que tem medo, não sei o que, não sei o que. Ok. Cheguei lá, aí resumindo, começaram. Eu me sentia coagida, eu me senti muito mal ali naquela mesa, porque os assuntos misturaram, não era mais o assunto em pauta, ali já era a minha amiga contra mim, me acusando, falando que não confiava mais em mim, que não queria mais estar perto de mim, que um monte de coisa. E misturou os assuntos, sabe? Aquilo ali me magoou demais. Me magoou muito. E ali, eu falei assim pro pastor, tudo bem, eu faço a carta, mas eu nunca mais volto para a igreja. Aí o pastor tentou fazer por menos. Não, calma, não é assim, tá? Porque... Mas ali eu já estava muito magoada. O border já me fez sentir muito ali. E eu vim para casa passando muito mal. Muito mal da ansiedade. Cheguei em casa, fiz a carta e mandei pro pastor uma foto. E ali eu comecei a passar muito mal. Aí eu liguei pro meu ex-marido. Ele veio para casa, eu fui parar no hospital. Passando muito mal da ansiedade, muito mal. Aí meu coração tava mil. Eles não conseguiam fazer o eletrocardiograma porque eu tremia, meu corpo tremia e meu coração tava mil. Eles ficaram preocupados, me deram um remédio para me dopar, para me acalmar. Um remédio muito forte, contanto que eu não lembro como eu cheguei em casa. E ali meu ex-marido ficou muito do meu lado porque ele confiava em mim, no sentido de falar mentira, porque, gente, o borderline, ele não é mentiroso. Ele pode exagerar em um monte de coisa, em sentimentos, em criar situações, mas ele não é a gente que faz, a gente que quer. Você entende? Não é intencional. É o border. O border faz isso. E ali eu peguei e fiquei muito mal, muito mal. E meu ex-esposo no dia seguinte foi conversar com o pastor, falou que a gente ia sair da igreja, que a família toda ia sair. Saímos da igreja, sabe? Mas eu saí de uma igreja que eu amava tanto. Eu amava tanto estar ali, eu amava tanto aquelas pessoas, aquilo me deixou muito mal. E uma semana antes eu tinha perdido meu emprego, eu já estava mal. Então, assim, eu estava devastada já quando isso aconteceu. E eu amava muito demais, assim, muito aquela igreja. Foi a igreja que eu tenho certeza que Deus tinha colocado no meu caminho. E ali eu sei que, tipo assim, Deus separou o joio do trigo, eu me achava o joio, sabe? Foram momentos, assim, terríveis. Foi um momento que eu me dei falei pra Deus assim, eu não te quero mais na minha vida. Não te quero mais, porque o Senhor foi injusto comigo. O Senhor viu que eu estava falando a verdade e permitiu que tudo isso acontecesse. E ali eu me voltei contra Deus, eu me voltei contra a igreja, eu me voltei contra as pessoas que eu amava ali, naquela congregação, que eu tinha como minha família. Gente, eu saía de um trabalho à noite, eu ia pra lá, ajudava a pintar, ajudava a fazer, sabe, era a minha vida, aquela igreja também, aqueles irmãos. Eu fiz muita coisa naquela igreja que fez o Instagram crescer. Eu fiz muita coisa.
o Instagram da igreja crescer, eu fiz muita coisa ali. Eles tinham um canal no YouTube que quase ninguém assistia, que era pouca gente. E quando resolveram passar pro Instagram, que eu fotografava, eu comprei um celular novo só para fotografar, fazer coisas da igreja, porque eu amava estar ali, fazer aquilo. Foi assim, foi horrível. E ainda sinto muito porque eu amo aquela igreja, mas eu não consigo mais voltar para lá. Já pedi a Deus, eu já perdoei meus irmãos lá, mas eu não consigo voltar, mas eu amo aquela igreja ainda. Foi a igreja que me abraçou de verdade. Eu sinto falta. Então, mas eu não consigo mais voltar para ela. Então, o que aconteceu? Aí eu me voltei contra Deus, entendeu? E fui para Umbanda. Me entreguei para um monte de coisa. Fiz alguns trabalhos e ali muita coisa aconteceu. Fiquei 4 meses. E nesse tempo, né, que a gente estava afastado da igreja antes de eu ir para Umbanda, eu e meu marido, a gente começou a ter desavenças. Meu ex-marido começamos a ter desavenças. E nesse inteirinho, nesse tempo, ele não aceitou algo que eu falei. Porque eu não era feliz numa relação íntima com ele, entende? Eu vivia pra ele falando, vai pro médico, vai resolver isso, vai lá no médico. E dessa vez que eu falei, ele não aceitou. Ele quis dizer que eu falei que ele era ruim, nesse sentido íntimo falando, né? Pra eu não deixar 100% aqui falado. Ele falou que eu falei que ele era ruim nisso, nessa situação. E eu não falei, eu só falei porque ele precisava procurar um profissional para ajudar ele nisso. Só que ali eu descobri que eu vivia com um narcisista. Ele usou aquilo que eu falei, falando que eu falei que ele era ruim. E ali ele começou a me negar. Começou a não querer mais nada, sabe? Começou a negar um monte de coisa. Não querer mais estar perto de mim, em relação íntima falando, né? E isso foi afastando a gente. Aí eu entrei pra Umbanda, ele não concordava e tudo mais. Isso tudo acontecendo. E eu comecei a pirar o cabeção. Pirei mesmo, eu larguei tudo de lado. Aí comecei a sair, fui pra carnaval, fui isso aqui. Comecei a viver minha vida e deixar ele. Eu queria. E teve um momento que eu fui pra um piscinas bar, né? Aqui no Rio tem muito disso, não sei de onde vocês estão assistindo, mas aqui no Rio tem um lugar que, tipo assim, é piscina, você paga pra entrar, você toma banho de piscina, e tem um bar, você fica ali, algo bem legal. E ali eu vi um rapaz, que aquele rapaz me chamou a atenção, só que eu não fiquei com ele. Me chamou a atenção. Quando eu cheguei em casa, eu falei pra ele, olha só, você tá tão afastado de mim, que aconteceu isso. Eu contei pra ele, eu fui bem sincera com ele. E mesmo assim ele não mudou. E eu comecei a desgostar dele, sabe? Eu comecei a não ter mais vontade de estar com ele. Aí comecei a lembrar de tudo que eu superei, de tudo que eu passei. E o meu sentimento foi acabando, até que eu mandei ele embora. E ele não aceitava de jeito nenhum. Ele não aceitava de jeito nenhum que eu tinha mandado ele embora. Ele foi com uma mão na frente e outra atrás e tal. E nesse meio termo eu conheci alguém. A gente estava separado dentro de casa. Eu conheci alguém. E comecei a me envolver com essa pessoa. Comecei a gostar mesmo dessa pessoa. A gente já estava separado. Aí, beleza, ele saiu de casa e tudo mais. Só que ele ainda se achava o dono da minha vida. Ele ficava atrás de mim. Ele fazia um monte de coisa. Me xingava, me humilhava. Muitas vezes minha irmã teve que se meter. Porque ele fazia isso comigo. Ele virou um perseguidor da minha vida. Eu vivi momentos terríveis com ele. Entendeu? Ele era narcisista, ele queria, de qualquer forma, se eu não aceitasse o que ele queria,
ele queria imputar isso em mim. Aí ele começou a ver coisas, ele começou a ter, eu não sei como chegou nele, começou a chegar coisa, eu acho que o e-mail dele era ligado ao meu, e tudo que eu fazia no meu celular ele ficava vendo de foto, e eu tirava foto com esse rapaz que eu tava, e ele começou a ver. E ele, mesmo separado, não morando comigo, ele começou a me cobrar a fidelidade, começou a vir em cima de mim. Ele ficava me ameaçando, tipo, nesse sentido de jogar as coisas na minha cara, falando um monte de merda. E, sabe, e meu filho teve que se meter muitas vezes, meu filho, que hoje está com 19 anos, o filho dele, muitas vezes. E meu filho parou de falar com ele, porque ele falou, mãe, eu sofria na mão do meu pai também. Porque eu descobri que eu era casada com um narcisista e eu não sabia. Eu fui conhecer um narcisista depois, que eu fui vendo as coisas que eu vivia com ele, e eu fui vendo que era narcisismo. E eu, como era dependente emocional, eu aturava aquilo. Quando ele viu que não tinha mais domínio sobre mim, ele pirou. Ele pirou. Sendo que eu fui traída anos e anos na minha vida, eu desculpando. Eu passei situações terríveis na minha vida por causa dele. Aí quando eu me separei, ele veio querendo falar graça pra mim. Até hoje, ele se acha certo. Até hoje, ele se acha certo. Eu pedi a ele ajuda em relação a dinheiro com meu filho, ele me xingou. Falou que tem nojo. Aí, o que acontece? Teve uma vez que eu tava vindo com meu namorado da rua, do mercado, entrando pra vir aqui pra casa, esbarrei com ele. Ele partiu pra cima do meu namorado querendo pegar ele. Partiu pra cima, meu namorado, eu na frente do meu namorado atrás de mim, eu na frente do meu namorado pra ele não fazer nada, e ele querendo, sai vagabunda, me dava tapa no braço, meu assunto não é contigo, eu vou pegar ele. Querendo pegar ele, o meu namorado que nunca fez nada pra ele. Sabe? No meio da rua. E aquilo foi me dando uma ansiedade, foi passando muito mal, foi uma coisa assim terrível, que ele achava que ele tinha poder ainda sobre mim. Era terrível. Eu vivi momentos terríveis até depois de eu me separar. Aí até que meu namorado, ele falou assim, cara, eu não vou pagar pra ver, porque se ele tivesse uma faca, alguma coisinha ali, ele ia me matar. Eu não vou pagar pra ver, eu vou tentar me armar. E eu falei assim, tá certo. E eu falei isso pro meu ex-marido. Eu falei, cara, se ele tivesse armado ali, eu queria ver. Agora, mano a mano, você se garante, porque é fortinho, não sei o quê, já fez luta. Cara, eu quero ver a arma na arma. Aí ele, pronto, começou a dizer que eu tava ameaçando ele. Que eu concordei do meu namorado matar ele. Que não sei o quê. Começou a falar um monte de coisa. Até hoje ele diz que eu quis matar ele, eu e meu namorado quis matar ele. Entendeu? Então, assim, eu vivi momentos terríveis. Terríveis. E ele me xinga até hoje se eu falar com ele. É ele que não quer olhar pra minha cara. Sendo que eu passei a minha vida sendo torturada por um narcisista. Torturada psicologicamente. E eu ainda saí errada pra muita gente. Ah, porque você arrumou logo alguém. Arrumei. O borderline, ele é assim. Ele não consegue ficar sozinho. Ele arruma alguém sim. Ele faz isso. Eu não consigo ficar sozinha. E eu tô bem com a pessoa que eu tô hoje. Entendeu? Eu me livrei de um narcisista. Só eu sei o que eu passei para as pessoas me julgarem. Porque por detrás, da frente dos outros, ele era mansinho. Mas só eu e meu filho sabemos que a gente viveu aqui dentro de casa. Como ele era ogro. Porque ele cresceu numa família ogra. A mãe era ogra. A mãe batia no pai dele. Quantas vezes ele me falou? Ele brigava com a irmã dele. De sair no tapa mesmo. Você entendeu? Então é isso, cara. Eu fico indignada falando essas coisas. Por quê? Porque hoje eu sou a errada, a maluca da história. Porque eu tenho borderline, porque isso, por causa disso. Porque eu nunca levei um laudo pra igreja. Eu fui considerada mentirosa, maluca na igreja. Entendeu? Então, assim, cara, eu não quero mais saber de igreja. Eu não quero mais saber de macumba. Eu não quero mais saber de igreja. Eu não quero mais saber de nada. Eu tenho a minha crença, que é em Deus. Eu creio muito no meu Deus. Mas eu não entro mais em igreja.
Porque todo mundo que tá lá é errado, é pecador igual a mim. Mas na hora de apontar, apontaram. Julgaram. Sem saber de nada, na verdade. Então, hoje, eu tenho borderline, eu tomo medicamento. Ele tirou o plano de saúde de mim, porque eu me separei. Ele tá certo, ele tirou o plano de mim, tá? Tô separada. Eu tinha que fazer uma cirurgia no dente. Não tenho plano de dentário, porque ele tirou também. Beleza, ok. Tá no direito dele. Tá no direito dele, não reclamo. Ele deixou um cartãozinho de compra da empresa pro meu filho, entendeu? Que é o que alimenta a gente. Só que eu arrumei um emprego, entendeu? Então, assim, não tô à toa, tô trabalhando e tudo mais. E pra mim fica tranquilo, não tô cobrando nada. Só que ele se acha certo, completamente certo. Ele faz as coisas, ele esquece que ele faz, ele acha que eu tenho que perdoar o que ele faz, mas comigo ele me massacra. Ele me xinga. Ele me manda ir a merda quando eu falo pra ele, fica com Deus. E ele é cristão. Ele é cristão. Ele vai à igreja, ele sobe monte. Tá? Não tô falando que todo cristão seja assim, não. Eu tô falando dele. Tô falando dele. A ex-macumbeira aqui fala coisas boas, não ofende a ele. E ele ama me xingar. Ele tem um ódio no coração dele que eu já falei pra ele, meu filho, se você continuar assim, você não sobe. Não adianta subir ao monte. Não libera perdão pra você ver. Então, hoje eu tô com essa pessoa que eu conheci. Tem 1 ano já que eu tô com ela. E ele ainda tem ódio de mim. Ele ainda tem ódio de mim. E eu vou te falar, eu não fiz nada pra ele, eu só me separei. Só mandei ele embora da minha casa. Porque essa casa que eu tô aqui é minha. Só por causa disso. Que eu terminei um casamento que eu sofri anos. Que eu me libertei. Aí ele viu que ele não podia mais me controlar, mais me manipular. Ele tem ódio de mim. Por quê? Porque ele é um narcisista. Narcisista é assim. Narcisista é assim. Então, isso é uma parte do que eu vivi nesse tempo. Não tô curada. Porque eu tô sem tratamento. Mas já sabendo o que eu tenho, já me entendendo, eu vejo vídeos, como controlar, eu vejo muita coisa. Então, hoje eu consigo me entender. Hoje eu consigo me entender e isso me alegra. Porque eu não sei, eu sabia o que eu tinha. Hoje, sabendo o que eu tenho, é melhor. Então, gente, que vocês verem de diferente. Ele apareceu em alguns vídeos meus, não sei se eu apaguei. Mas que vocês verem de diferente. Eu com uma outra pessoa, eu tô muito feliz. Essa pessoa me faz feliz, sabe? Eu sou namorando, não tô casada. Mas não sei se eu volto a postar vídeo, não sei se eu vou ter tempo, porque meu trabalho consome muito de mim. Mas eu queria voltar a fazer vídeo, mas eu queria voltar a fazer vídeo para ajudar, um vídeo diferente, não do meu dia a dia, mas para ajudar as pessoas com as situações de crises, de borderline, de ansiedade, porque tem muita gente que tem, nem sabe que tem. Então, esse é o vídeo que eu queria falar para vocês. Resumidamente, eu resumi muita coisa. Mas só para vocês entenderem mais ou menos. E eu vou tentar voltar com o canal, mas de uma forma diferente, tá? Obrigada por vocês terem escutado meu desabafo.
Desculpa o meu choro, desculpa a minha cara de cansada. Mas essa aqui sou eu. Essa aqui sou eu. Vocês conheciam alguém que não era eu. Essa aqui sou eu. Prazer. Eu me chamo Elaine.